com toda a sua força. Se você precisa de um socorro, de um milagre, clame àquele que pode resolver todas as coisas. Só Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode trazer o alívio para a nossa alma. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Nós esperamos o milagre do Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse e abra as mãos para receber. Então receba o milagre do Senhor nessa noite. Oh, aleluia, nós te adoramos, Deus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Oh, aleluia, Senhor. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Diga isso. Ainda me resta a fé. E o que eu não posso fazer, o que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, a mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, o milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Oh, nós te adoramos, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse e abro as mãos para receber. Hoje é a noite da tua resposta, do teu milagre. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura
receber. Então receba do Senhor o meu milagre, Senhor. Eu tomo posse, a cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Me abra as mãos para receber. Com as suas mãos levantadas, diga: Senhor meu Deus, eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse do meu milagre, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus e vamos aplaudir a esse Jesus que Ele merece. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem, pessoal? Podei vos assentar em o nome de Jesus. Joel, capítulo de número 2, é o vizinho da direita do livro de Oséias. Joel, capítulo de número 2, o vizinho da direita de Oséias, para que a gente possa aqui começar a entender o propósito de Deus para nós nesta noite, em nome de Jesus. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem, pessoal? E se não tiver? Vai ficar. Olha só, deixa eu já falar com você, porque essa mesma palavra eu ministrei ontem na nossa igreja do 1º de março, e muitas pessoas contaram testemunhos. Eu tive que gravar os testemunhos depois, porque senão ia tomar muito tempo do culto. Testemunhos bonitos. Teve uma irmã lá, que ela estava com 2 esporão calcâneo, um em cada pé, um em cada calcanhar. Na hora da oração, o do pé direito sumiu. E ela contou o testemunho. Eu falei, bom, o Deus que fez o milagre no pé direito também pode fazer no pé esquerdo. Então pisa aí e declara que Satanás está embaixo dos teus pés. E assim ela fez. Quando terminou o culto, ela estava mostrando para mim que Deus tinha feito a obra. Tantos outros também que aconteceram lá no dia de ontem. E a minha fé, e eu acredito que é a sua também, é o que Paulo declarou, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, para sempre. Se Deus operou ontem, Ele também continua a operar no dia de hoje. É só você acreditar, é só você crer, porque Deus se faz presente aqui para poder abençoar a sua vida em nome de Jesus. Acharam aí? Joel capítulo 2, versículo de número 31 diz assim: o sol se converterá em trevas. Se converter é transformar, é haver uma mudança. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de quem? Do Senhor. Nós estamos vendo a respeito de uma profecia essa dada por Joel. A Bíblia diz, você pode ver, por exemplo, este capítulo inteiro, Deus fala com Joel e ele transmite ao seu povo sobre a efusão do Espírito Santo, quando o Espírito Santo seria derramado sobre a vida de todas as pessoas. E Deus continua então, através de seu profeta, orientando o povo acerca dos sinais que aconteceria antes da sua vinda. Inclusive, Jesus faz questão de mencionar esse dia. Você pode ver que está com D maiúsculo, apesar de estar no meio de uma frase, mas o D está maiúsculo porque significa aquele grande dia da parte do Senhor, ou seja, a vinda
do Messias. Para quê? Para buscar a sua igreja. Agora, o que me chama a atenção é que a palavra terrível também está colocada na frase. Por quê? Aí talvez você disse assim, olha, mas como é que vai ser um dia terrível? Bom, irmãos, primeiro, Paulo disse que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Esse dia vai chegar. Para nós que cremos, preste atenção no que eu vou lhe falar. Para nós que cremos no Senhor Jesus e na vinda dele, esse dia para nós cristãos será um dia de respeito, será um dia de temor. Sabe por quê? Porque nós sabemos de que isto vai acontecer, querendo eu, querendo você, ou não, vai chegar. E para nós que sabemos dessa verdade, o que é que nós, como nós agimos, como nós se comportamos? Com respeito, mediante a palavra que Deus tem dado a nós. Agora, para muitos que não creem em Jesus, que não acreditam no Messias, irmãos, será um grande dia terrível, e muitas pessoas pagarão muito caro, inclusive com a própria vida. O que Deus está falando para nós através de Joel é justamente isto. Vamos ler de novo o versículo. O sol se converterá, olha só, em trevas, ou seja, o sol não vai mais brilhar, mas vai haver escuridão, e a lua vai ser transformada em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de quem? Do Senhor. Irmãos, o grande dia da volta do Senhor inspira para mim e para você, e deve inspirar para nós que cremos um grande temor. Preste atenção nisso que eu estou falando, um grande temor. Agora, mas para os incrédulos será um dia de aflição, será um dia de terror, será um dia de espanto. Sabe por quê? A Bíblia diz que para aqueles que creem na cruz, ou na crucificação de Jesus, eles creem para o poder de Deus, mas para aqueles que não creem é loucura o que Jesus fez. E justamente para esses, ou seja, para os incrédulos, é que eles sofrerão e pagarão com a própria vida. Agora, algo bonito que nós não podemos descartar, 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Preste atenção, por favor. Não deixando de lado o dia, a vinda de Jesus, mas entenda, esse dia será para muitos um dia de sofrimento, um dia de aflição, um dia de angústia, um dia de dor. E é justamente sobre esses dias que eu quero falar com você, porque talvez você está passando por dias assim, dias de aflições, dias de angústias, dias de dores, dias às quais você não consegue enxergar luz no fim do túnel, dias a qual você não consegue enxergar uma saída, e você fica aflito, você fica desesperado, porque você não sabe o que fazer. Talvez é a situação que você chegou aqui com ela, talvez é o momento que você está vivendo, um momento de espanto, um momento de medo, porque parece que tudo está maior do que você, e você não consegue ver como você vencerá essa situação. O que é isso? Um dia terrível, um dia difícil, um dia de aflição para muitos, inclusive para você que está me ouvindo. E Deus disse assim, 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será o quê? Irmãos, preste atenção nessa grande afirmação, e é uma frase para libertar você desse dia de aflição, desse dia de angústia, desse dia de dor. Preste atenção, o dever do crente é invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê?
Então diga assim: o dever do crente é invocar o nome do Senhor. Agora, o dever de Deus é trazer a salvação para todos aqueles que lhe invocar. Diga graças a Deus. Qual é o seu dever no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia no dia difícil, no dia do terror, no dia do pavor? Invoque. E o dever de Deus? Trazer aqueles que lhe invocaram a salvação. A salvação não é só no sentido da vida eterna, a salvação também é no sentido de ter a cura, a salvação também é no sentido de ter a vida eterna, de ter a cura, mas também de ser liberto. Do quê? Daquilo que tem aprisionado você até o dia de hoje. O que é que tem aprisionado você? O que é que tem atrofiado? O que é que de buscar, de servir, de clamar a esse Deus? Lembra o que Bartimeu fez? Marcos 10, 46, a Bíblia diz que ele tinha uma demanda, ele tinha uma necessidade, e a demanda dele era enxergar, ele não podia ver, ele tinha ficado cego, ele era alguém que tinha uma deficiência na vida dele. Quando ele ouve que Jesus estava passando por ali, a Bíblia diz que ele começa a invocar, a Bíblia diz que ele começa a clamar, e o que é que ele clamava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O papel de Bartimeu foi feito por ele, porque ninguém poderia fazer o que a ele era lhe devido, e o papel de Deus também ele fez, porque Deus não deve nada a ninguém. Se você hoje que está sofrendo, se você hoje que está na angústia, se você hoje que está vivendo uma aflição, se você hoje que está passando por um problema, invocar de todo o coração, a salvação virá sobre você. Diga graças a Deus. O nosso dever é invocar, e o dever de Deus, trazer a salvação. Quem está entendendo até aqui, digam amém. Bartimeu clamou, Bartimeu invocou, Bartimeu teve a salvação. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele diria alguma coisa e não cumpriria? Deus não é mentiroso. Digam graças a Deus. Inclusive, Paulo, quando escreve uma carta, ou a carta à igreja de Roma, para os judeus que ali estavam, seus ouvintes, lá no capítulo de número 10, abra por favor Romanos capítulo 10, olha o que está escrito, Romanos 10, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. O título do capítulo 10 está escrito assim, os judeus rejeitam a justiça de Deus. E olha o que diz o versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, ou seja, pelos judeus, é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com quê? Mas não com quê, igreja? Espera aí, olha o que Paulo está falando, presta atenção, esqueça a sua Bíblia, por favor. Paulo está falando assim, tem muita gente dentro da igreja que até tem zelo pelas coisas de Deus, mas não serve a Deus com entendimento. Paulo diz também na carta aos Romanos, que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo no altar, como um culto racional. O que é um culto racional? É um culto com entendimento. Muitas pessoas até vêm à igreja, elas até estão na igreja, mas não servem a Deus nem com o coração e nem servem a Deus com o entendimento. Pastor, como assim? Simples. Na época aqui dos judeus, alguns judeus não acreditavam em Jesus, como até hoje não acreditam. Por isso que Jesus falou, nem todos que são de Israel, de fato são israelitas. Por quê? Porque os judeus daquela época, que não acreditam em Jesus,
até hoje estão esperando a vinda do Messias, estão esperando o enviado, estão esperando o Cristo. Por quê? Porque eles rejeitaram e rejeitam até o dia de hoje a verdadeira justiça. A verdadeira justiça de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, a qual eles têm rejeitado. E nos dias de hoje, a verdadeira justiça é a palavra, a qual muitos que estão dentro da igreja até ouvem, mas rejeitam. O que eles faziam naquela época? Que os judeus, como eles se comportavam? Se você ler, por exemplo, olha só, o versículo 3 diz assim, ó: porquanto não conhecendo da justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de quem? De Deus. O que os judeus faziam? Os judeus eram pessoas, ou ali um grupo, que viviam pela lei, a lei de Moisés, aquela qual Deus deu a ele no Monte Sinai, que está descrita lá no Pentateuco, os 5 livros das Escrituras Sagradas, os 5 primeiros do Antigo Testamento. Quais? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O que os judeus daquela época faziam? Eles viviam a lei, mas não queriam a justiça, eles não queriam o evangelho é Jesus. Tanto é que desde o Antigo Testamento, eles queriam alcançar o perdão dos seus pecados através de sacrifícios. Animais eram mortos, para que os seus pecados fossem, ou para que eles fossem isentos dos seus pecados, para que eles alcançassem o perdão de Deus. Só que eles não serviam a Deus com entendimento, como nós lemos. Sabe por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Eles não precisavam mais ficar debaixo da lei. Agora eles precisavam assumir o plano da salvação, tomar posse da justiça de Deus, que é Jesus, e viver o evangelho, porque Jesus foi o cordeiro sem mancha, sem mácula, que foi crucificado por toda a humanidade, a qual eu e você fazemos parte, inclusive aquele povo judeu. O que eles precisavam? Não precisavam mais derramar sangue de animal, de carneiro, de bode, de rolinha, de pomba, não, eles só precisavam aceitar o que Jesus veio trazer para eles, e eles rejeitavam. Eles não precisavam mais de sacrifício, tanto é que ainda a graça não tinha chegado, mas Samuel já entendia, e ele diz no capítulo 15, versículo 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel estava falando de uma justiça a qual aqueles que ali estavam ouvindo não conseguiam compreender. Os dias de hoje é a mesma coisa. Pessoas que de algumas determinadas religiões, que de algumas determinadas crenças, ainda vivem a lei e dispensam uma graça. Como assim, pastor? Verdade. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que se intitula cristão, crente, e diz ter fé no Senhor, mas que não serve com entendimento, o que elas fazem? Elas fazem procissões, elas praticam romarias, elas rezam aquelas vãs repetições para terem os seus pecados perdoados, para terem o favor de Deus, para Deus receberem elas, para elas conhecerem a Deus melhor, mas tudo isso Deus condena e Deus não se agrada. Isso é sacrifício. O que Deus quer? Deus fala no livro de Miqueias, não precisa rasgar suas vestes, Deus quer que você rasgue o seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Muitas igrejas hoje que se intitulam cristãs ainda vivem pela lei, porque não servem a Deus com entendimento. Irmãos, essa palavra é para despertar você, para abrir o seu entendimento. Sabe por quê? Porque na lei você tinha que obedecer todos os estatutos, você tinha que obedecer, cumprir todas as regras, você não podia desviar nem para a direita e nem para a esquerda, você tinha que andar em retidão. E eu duvido quem é que alcançava a cura dessa forma. Nos dias de hoje, está todo mundo leproso, ou na verdade não existiria mais ser humano algum, porque todo mundo peca, todo mundo erra, já estaria todo mundo morto. Não teria mais ninguém.
Jesus veio e fez esse sacrifício da sua própria vida, se fazendo maldição no nosso lugar, para que nós pudéssemos hoje viver a vida de Cristo, não qualquer vida, mas uma vida abundante. É isso que Jesus veio trazer para nós. A lei foi abolida, a lei foi tirada. Inclusive, se você continuar lendo, no versículo 4 diz assim, ó, porque o fim da lei é o quê? O que é o fim da lei? Quem é o fim da lei? Cristo. João Batista disse, olha, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, que ele cresça, mas que eu diminua. João Batista era a lei, Jesus é a graça. O fim de toda a lei é Cristo, e Cristo já foi crucificado, Cristo já foi morto, para quê? Para nos trazer vida abundante, para trazer sobre nós a cura do nosso corpo, a cura da nossa alma, a libertação dos pensamentos errados, a libertação de uma prisão que atrofiava muitas vezes a vida por completo e que não deixava você vencer. Não rejeite a justiça. Não viva a lei, porque a lei traz condenação, e a condenação traz morte. Jesus veio absorver, meu irmão. Digam graças a Deus. Agora, para que isto aconteça, o que é necessário fazer? Vamos ver quem está ligadinho? O que é necessário fazer? A única coisa que Deus está pedindo: invocar. Diga graças a Deus. Inclusive, Salmos de número 50, olha lá, por favor. Salmo 50. Salmos de número 50, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Diga graças a Deus. O que Deus está falando? Invoca-me no dia terrível, invoca-me no dia da tua angústia, invoca-me no dia da aflição, invoca-me no dia no qual você diz assim, eu não tenho mais jeito, eu vou te livrar. E você? E você vai glorificar o meu nome. Diga graças a Deus. Irmãos, em que Jesus está falando através do salmista Davi? Que em contraste com os sacrifícios que eram oferecidos lá no passado, para que eles pudessem ser ouvidos, o salmista afirma de uma forma muito categórica, dizendo, é necessário nos nossos dias apenas invocar, apenas clamar. Diga graças a Deus. Está sofrendo por quê? Porque você não tinha um entendimento, mas os seus olhos hoje foram abertos de uma forma espiritual. A mente desatrofiou, porque a palavra tem essa capacidade. E agora, você só precisa invocar. Você não estava nem tendo força mais para clamar. A Bíblia diz, diga ao fraco que eu sou forte. A fé nos traz, ou nos faz tirar força até mesmo da fraqueza. Ainda que você não via esperança, ei, presta atenção, Deus é a esperança. Você não veio aqui em vão, Deus te trouxe, não foi você nem que quis vir, foi Deus que te trouxe. Irmãos, presta atenção, sabe por que Deus te trouxe? Para Deus libertar você, para Deus livrar você desse medo, que você não consegue dormir à noite, com esse pavor, com essa angústia, com esse aperto no coração. Deus te trouxe aqui porque Ele quer, e não só quer, como vai, colocar um ponto final neste sofrimento que você chegou aqui com Ele. Vamos invocar? Vamos clamar? Coloque-se de pé.